Aleluia, diga glória a Deus. Disseram que aqui tem um povo cheio da unção de Deus. Eu não sei se é verdade, mas tem um povo cheio da unção de Deus, amém? Obrigado. Aleluia, glória a Deus. Semana retrasada eu ministrei sobre fé, que nós precisamos criar imagens, crer e depois confessar aquilo que nós cremos. Mas hoje eu quero continuar falando de fé, agora como princípio de uma vida cristã. Semana passada nós falamos retrasada de fé para ver coisas maiores, fé para ver os milagres acontecendo. Mas a fé, ela é um princípio na vida do cristão. E eu quero que você pegue sua Bíblia comigo e abra no rol da fé, na carta aos Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler o verso 1. E o livro de Hebreus, eu creio no meu coração que foi o apóstolo Paulo quem escreveu, mas você não vai achar quem escreveu, vai estar como há muitas dúvidas. Mas só alguém tão profundo como o apóstolo Paulo, na minha visão, pode ter escrevido um livro tão profundo como o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11, verso 1. Quem achou, dá um glória a Deus, cheio do Espírito Santo aí, aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vou repetir. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento, em nome do Senhor Jesus. E eu quero que você ore comigo, pedindo a Deus para abrir os olhos do seu coração, para que você tenha a revelação da palavra do Senhor nessa noite. Pai eterno, Pai de amor, nós glorificamos teu santo nome, te bendizemos e te adoramos, porque tu és um Deus maravilhoso, bondoso, generoso, amoroso e abençoador. Por isso, Pai, nessa noite, libera sobre nós o espírito de revelação do pleno conhecimento da tua vontade, porque queremos andar e construir, Senhor, a nossa fé baseada no centro da tua palavra, da tua verdade e do teu coração. Pai, tira toda a confusão da nossa mente, quebra toda a doutrina errada que aprendemos, porque hoje não somos ministros da velha aliança, mas somos ministros da nova aliança por meio da graça que é Cristo Jesus, porque o Senhor nos amou naquela cruz, o Senhor nos resgatou do lamaçal e nos transportou para o reino da luz do Senhor Jesus. Por isso, Pai, traga a luz do nosso coração e revela-nos essa palavra tão poderosa que o Senhor nos deu, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Queridos, fé é a certeza. Diga comigo, fé é a certeza. Diga assim, o resto é conversa, o resto é doutrina errada, porque é o que a palavra está dizendo. Se você estudar a palavra fé no Velho Testamento, você vai encontrar no hebraico a palavra emuná. Emuná significa fidelidade, certeza, honestidade, lealdade, permanecer e segurança. E se nós lermos no original do Velho Testamento esse versículo, nós vamos dizer assim: ora, a emuná é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O interessante é que você vê tantas coisas sendo pregadas hoje em dia, mas é difícil nós vermos a fé sendo pregada como um princípio da vida cristã, porque a fé, ela é fundamental para nós recebermos o quê? Recebemos e vivemos o milagre de Deus na nossa vida. A fé, ela é fundamental para nós vivermos as promessas do Senhor na nossa vida. Para viver as promessas, você tem que olhar para elas com certeza, não duvidando. E quando nós olhamos para ela com certeza e esperamos com os olhos da fé, vendo cada promessa se realizando na nossa vida, assim ela se fará na minha vida e na sua vida também. Diga glória a Deus.
Mas a fé, mesmo sendo um princípio básico da vida cristã, muitos crentes têm muitas dúvidas acerca da fé. Sabe, às vezes não vivemos milagres porque tratamos a fé como algo subjetivo. A fé é um cartão de crédito. A hora que eu preciso, eu uso e vou lá. É como se fosse o cheque especial do banco X. Você vai lá, você quer um dinheiro e precisa, extrapolou, errou, e aí você agora precisa de um milagre, e viver o impossível, você vai lá e usa aquilo que está disponível para você. Ei, deixa eu te falar uma coisa, a fé não é algo subjetivo, a fé é algo que tem que viver conosco todos os dias da nossa vida, todos os minutos da nossa vida. Sabe, às vezes não vivemos os milagres porque tratamos a fé como algo emocional. Ah, senti um arrepio, agora vai acontecer. Eu orei, senti um negócio quente na minha mão, meu corpo queimou, agora vai avançar. Ah, eu não senti nada, quer dizer que Deus não está ouvindo a minha voz, a minha oração. Deixa eu falar uma coisa para você, quebre isso na sua vida. A fé não é algo emocional. A Bíblia diz que Deus ouve todas as suas orações. Diga para quem está do lado assim: Deus já ouviu todas as suas orações. Aleluias, aleluias. Sabe, às vezes não vivemos milagres porque tratamos a fé como algo positivista. Se eu ficar falando aqui, declarando coisas positivas para tentar me convencer, eu não vou chegar a lugar nenhum. A fé não é algo de convencimento. Eu não estou aqui para convencer você de nada. Eu estou aqui para te ensinar um princípio vivo, cheio de poder, cheio de unção, cheio do impossível de Deus, que é por meio da fé. Então fala a pessoa que está ao seu lado assim: a fé não é algo positivista. Pastor, então o que é fé? Fé é declarar que vai acontecer, vendo essa realidade que você declarou já acontecendo no seu coração. Você já está vendo o seu milagre acontecendo no seu coração? Sabe, o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, se você puder abrir comigo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Olha o que é fé. Olha o que o apóstolo Paulo diz assim, nessa carta: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova, as coisas velhas, e eis que tudo se fez. Sabe por que ainda tem crente dentro da igreja vivendo com velhos costumes, velhos hábitos e velhas palavras ainda, e velhos pensamentos? Porque ainda não se vê como uma nova criatura. Sabe, você quando nasceu na fé, você nasceu perfeito, a imagem e semelhança de Cristo, e agora está caminhando sendo aperfeiçoado pela palavra, pelo ensino, para que você cresça no conhecimento, na verdade, na revelação, na glória, e experimente o sobrenatural de Deus. E conforme você vai crescendo, você vai sendo mais parecido com o Senhor Jesus. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você é a imagem e semelhança de Cristo. Sabe, isso é fé. Mas tem muitas pessoas que: não, pastor, eu tenho que ainda fazer uma coisa. O que eu mais ouço é assim: pastor, eu tenho que fazer uma coisa, a hora que eu terminar essa coisa, que eu resolver essa coisa, aí eu vou mergulhar de vez na igreja. Não, isso é um engano. Isso é o diabo te falando. Você não tem que resolver nada. A Bíblia diz que já está tudo resolvido. A Bíblia diz que, olha só, você já é nova criatura. Ou seja, quando você tinha aquela doença que você tinha antes de você vir para o Evangelho, ela não te pertence mais. Ela é um problema da nova criatura. Você agora, ela é da velha criatura, agora você é a nova criatura. Você não tem mais doença. Alô? Tem alguém cheio de unção aí? Aleluias. Sabe, o apóstolo Paulo é claro: tudo que você tinha quando você era uma velha criatura, agora na nova criação, tudo que você tem é aquilo que Jesus tem para você, é aquilo que Jesus plantou para mim, para você. Ele foi para a cruz no meio do seu lugar, para agora nós vivemos a vida dele aqui na terra. Então a vida que eu levo hoje, como Paulo fala, a vida que eu levo hoje, eu levo em Cristo Jesus. Sabe, quando nós temos essa visão, todas as coisas começam a ficar mais claras na nossa vida, todas as coisas começam a mudar.
eu começo a ser liberto, eu começo a ser curado, eu começo a ser transformado, eu começo a mudar a minha mente, aqueles embaraços da mente vão tudo embora, não tem desânimo, não tem mais nada que tire da presença do Senhor, porque agora você é Cristo, você representa Cristo, Ele habita em você, você é um com Ele, e se você é um com Ele, você é um com o Pai, e se você é um com o Pai, a glória de Deus está sobre você. Existe uma brincadeira no meio dos teólogos aí de plantão, que diz que certa vez um novo convertido estava ouvindo uma pregação sobre fé, e de repente ele ouviu todas as coisas, que a fé é certeza das coisas que não se veem, mas a prova das coisas que se esperam. E de repente ele chegou em casa, faz de conta que isso aqui é um boleto. Ele chegou em casa, pegou o boleto da conta dele, olhou para o boleto e falou assim: você não é um boleto, você não é um boleto, você não é um boleto. Deixa eu falar uma coisa para você, a fé não é isso. A fé não é mudar o seu problema. A fé, ela vem para restabelecer uma nova realidade sobre o seu problema. Sabe, a fé, ela não vai mudar o câncer vai continuar sendo câncer. Sabe, o divórcio vai continuar sendo divórcio, vai continuar sendo um problema na vida conjugal. A dívida continua sendo uma dívida, mas acima de tudo a fé, ela vem sobre todos os problemas criar uma realidade. Ela não quer mudar o problema, ela quer criar uma nova realidade sobre o seu problema. A fé não é negar o problema, a fé é criar algo impossível sobre um problema que gerou algo impossível na sua vida. Sabe, o problema vem, e Deus não vai vai eliminar o câncer, não. Ele tem uma oportunidade agora para gerar uma nova realidade na vida de quem está com câncer. E se tem alguém com câncer nos ouvindo, eu quero profetizar sobre na tua vida: ser curado agora, em o nome do Senhor Jesus. Câncer, eu dou um comando para você: seque agora, em o nome do Senhor Jesus. Retroceda, e você já está curado, em o nome do Senhor Jesus. É criar uma nova realidade. Eu era enfermo, estava condenado, e agora eu tenho vida, e vida de Deus, estou cheio de saúde. Essa é a nova realidade. Fala para quem está do seu ladinho assim: a fé é criar uma nova realidade de Deus na sua vida. Sabe, tem uma frase de um grande pregador chamado Bill Johnson. Ele é da Bethel Church, Estados Unidos, e ele fala assim, que a fé não é negação dos problemas. A fé significa não dar aos problemas um lugar de governo na sua história. Ou seja, o que ele está falando, quero traduzir aqui: quando um diagnóstico vem para você e é ruim, quer seja na área financeira, quer seja na saúde, sabe, quando vem uma crise como que nós estamos vivendo hoje, fecha, não fecha, abre, não abre, não vai fechar e não vai abrir, não vai, enfim, vai dormir mais cedo, vai dormir mais tarde, vai sair na rua mais tarde, vai chegar mais cedo em casa. Então a fé, ela significa não você fechar os olhos para os problemas existem. Nós podemos ser alienados, falar: não, isso aí não existe. Não, ele existe, ele é claro, mas é apenas não dar um papel de governo para esses acontecimentos na construção da nossa vida. Nós estamos aqui construindo uma vida, e o trilho pelo qual nós estamos firmando os nossos pés precisa ser a fé, mas não a fé positivista, não a fé emocional, não a fé objetiva, mas a fé da palavra de Deus, que diz que a fé é a certeza das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. E quando nós construímos ali e pisamos no impossível de Deus, coisas extraordinárias começam a acontecer na minha vida e na sua vida. Fala para quem está do seu lado assim: desafios grandes vão vir na sua vida. Aleluias, aleluia. Eu não sei quais são os desafios que você está hoje enfrentando, quais são as impossibilidades que você precisa, não sei quais são os gigantes que você tem enfrentado hoje, nem o nome deles, e nem sei como eles têm te afrontado, mas uma coisa eu sei: a fé significa tratar as coisas que não são como já se fosse. Sabe, quando
Davi foi enfrentar aquele Golias que ninguém queria enfrentar, todos estavam com medo, e havia homens muito melhores e habilidosos com espadas e muito mais fortes que Davi. E quando ele olha para aquilo, ele derrotou o Golias antes dele chegar e lá enfrentar o Golias. Ele derrotou o Golias pela fé, ele criou debaixo dos pés dele o trilho. Hoje vai ser a minha oportunidade. Ninguém quer, mas o impossível de Deus vai acontecer. Ninguém queria, estavam com medo, inclusive o rei estava com medo, o rei Saul estava com medo. E aí ele olha aquela impossibilidade e fala: hoje é uma grande oportunidade para Deus me usar. Eu não sou nada, não sou nem um gladiador, não sou nem um guerreiro, nem faço parte do exército, apenas curto de ovelhinha. Mas lá, quando eu estava cuidando de ovelhinha, eu fui treinado, eu matei um urso, eu matei um leão. Ninguém viu, mas o meu treinamento começou lá, no lugar que ninguém viu, no lugar que ninguém estava lá, mas eu me virei no nome do Senhor. Ele me livrou de todo mal, e agora eu vou ver uma oportunidade. Ninguém dava nada para Davi, mas de repente ele já tinha matado o gigante dentro dele, e a consumação daquilo foi só o ato de ir até o gigante e realmente matá-lo. Sabe, quando nós entendemos a fé, que ela quer nos impulsionar, porque existem muito mais realidades agora tentando parar a mim e a você do que nos impulsionar. Mas quando nós olhamos para a fé, isso muda, porque a fé, ela existe novas realidades, ela vem trazer novas realidades para nos impulsionar a crescer, a avançar e a viver coisas grandes em nome do Senhor Jesus. Fala para quem está do seu lado: você vai viver coisas grandes em nome do Senhor Jesus. Sabe, queridos, quando eu trato o que não é como se já fosse, eu não fico mais abatido, desanimado, porque agora eu sei que Deus já preparou o meu amanhã. Sabe, há muitas coisas que nós precisamos aprender a respeito da fé. Não é lidarmos com as circunstâncias como os homens vê hoje, é lidar com as circunstâncias da forma que Deus vê. Sabe como Deus vê? Alguém que está em estado terminal de câncer, Ele vê uma grande oportunidade para ele liberar a glória e gerar vida na onde estava morto. Sabe, Deus, quando olha para uma situação impossível, Ele vem, Ele olha assim, quando todo mundo estava, não tem jeito, não vai ter 40 pessoas, não vão ter um encontro maravilhoso, não vai ser poderoso. Essa é a visão do mundo. Mas a visão de Deus é: eu já fiz todas as coisas, já libertei, já curei, já transformei, já fiz milagres criativos e coisas grandes. Aquelas pessoas já estão começando a viver. Esses são os olhos de Deus. Mas qual é os olhos humanos? Ai, tem o Covid, ai, tem não sei o que, ai, morreu 200 mil, 3 mil, 4 mil. Não estou desmerecendo quem perdeu um ente querido. Nós perdemos pessoas queridas também, e sentimos muito por isso. Mas na verdade, a vida continua, e nós temos que olhar para frente, porque tem muito mais de Deus para mim e para você. Fala para quem está do seu lado assim: não ande por vista, mas ande por meio da fé. Sabe, a maneira como os nossos olhos veem as coisas vai definir o restante da nossa história. Sabe, muitos cristãos andam sem saber para onde vir, sem saber onde vão chegar e nem sabendo como está indo. Quando nós criamos alicerces da palavra dentro de nós, você começa a ter uma visão diferente da sua vida. Nós não estamos aqui para fazer igual o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu e não importa para onde eu vou. Não, isso é o engano do diabo. Nós estamos aqui para construir uma história e deixar um legado, né, nessa terra aqui, de coisas grandes que o Senhor Deus fez em nós, por nós e através de nós. Quantos aqui querem deixar um legado para o Senhor? Aleluias, aleluias. Sabe o que? A forma como você olha as coisas hoje vão definir a construção do seu futuro, da sua história. E lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 27, diz assim a palavra do Senhor: pela fé saiu do Egito, e não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é impossível. Sabe, pela fé, Moisés e toda aquela turma, os 2,5 milhões de pessoas saíram do Egito, não temendo a ira do rei, perseveraram porque viam
aquele que é impossível. Sabe, fé não é um passo no escuro. Fé é saber exatamente aonde você está pisando, ainda que os seus olhos naturais não vejam. Eu vou repetir: fé não é pisar no escuro, mas fé é, ainda que os seus olhos não veem, você sabe aonde está pisando. Pergunta para quem está do seu ladinho: você sabe onde você está pisando? Sabe, fé é enxergar uma realidade espiritual. Nós não estamos aqui, embora vivemos num mundo natural, mas estamos aqui para viver o espiritual dentro do mundo que é natural. Eu quero dar um exemplo para os irmãos, muito conhecido. Moisés chega um momento da caminhada no Egito, e de repente ele pega 12 homens, 12 pastores do seu rebanho, 12 líderes dos grupos que haviam lá naquela multidão de pessoas, e ele fala: vão e espiem a terra prometida, a terra de Canaã. E aqueles 12 saem, chegam até a terra de Canaã, entram lá dentro e trazem os grandes frutos daquela terra, para comprovar que verdadeiramente era a terra que emanava leite e mel. E a Bíblia diz que eles tiveram que carregar um cacho de uva em dois, de tão grande que era um cacho de uva. Hoje um cacho de uva nós carregamos em apenas uma mão, mas era tão grandioso o que Deus queria fazer, era tão grandioso o que Deus queria manifestar, que precisava ser extraordinário. Deixa eu falar uma coisa para você: o que Deus quer fazer na sua vida é tão grande que Ele é extraordinário, e só o poder dele pode produzir. E aí eles voltam, e aquele povo fica todo entusiasmado, reúne todo mundo, mostra os frutos grandes, enormes, suculentos. Eu fico imaginando que cada uvinha daquela era do tamanho de uma bola de futebol, porque para um cacho de uva ser grande, a ponto de 2 homens ter que carregá-lo, então quer dizer que as suas uvas eram bem grandes. Eu não sei se naquela época, acredito que não tinha canudinho, mas como você vai comer uma uva do tamanho de uma bola de futebol? Você ia se deliciar, ia babar tudo, sujar tudo, ficar maravilhado, e nem aí, porque a glória do Senhor estava se manifestando ali. Mas aí a Bíblia diz que 10 deles confirmaram a promessa. Chegaram, meus irmãos, realmente lá é a terra que emana leite e mel. Nós vimos com os nossos próprios olhos, a promessa do Senhor é verdadeira. O Senhor não mentiu para nós, mas fala assim para a pessoa que está ao seu lado: você é uma bênção. Mas olha o que diz aqui no livro de Números, capítulo 13, verso 33. Diz assim: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Qual era a visão que aqueles 10 homens tinham acerca deles, diante de toda aquela situação, para conquistar a promessa do Senhor? Que aos olhos de quem eles eram gafanhoto. Entendeu? Porque agora você não consegue atingir coisas maiores no Senhor, porque você tem a mesma visão acerca de você. Você também, em alguns momentos, em situações, circunstâncias, você se vê como um gafanhoto, ou seja, como uma pessoa insignificante, incapaz, pequenininha, inocente, e enfim, e aí você não consegue acreditar naquilo que é grande, que é maravilhoso, que é poderoso, que com apenas uma mão fez os céus e a terra e tudo que nele há. E quando nós não temos essa visão, nós perdemos a visão espiritual. E quando nós perdemos a visão espiritual, nós perdemos absolutamente tudo. Porque a Bíblia diz que esses 10 líderes que infamaram a terra prometida,
dizendo isso, colocando medo, amedrontando aquele povo, eles não possuíram a terra prometida, morreram no meio do caminho. Diga misericórdia. E a Bíblia diz que o povo chorou, o povo desesperou, porque o povo acreditava ali que ia conquistar a terra prometida, mas existia no meio dois garotos, dois jovens, assim como eu, dois jovens. Aleluia. Diz que ele rasga a sua roupa e fala assim: eia, vamos e possuamos a terra prometida. Sabe, está lá em Números capítulo 14, eu gosto de ler porque a palavra nos deixa mais inspirado, edifica mais. Números capítulo 14, a partir do verso 1 diz assim: então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite inteirinha. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e contra toda a congregação, e lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Sabe, naquele meio, lá no verso 6, diz assim a palavra do Senhor: e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor nos agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. E retirou-se deles seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Diga para quem está do seu ladinho aí, fala: não temas. Por que eles rasgaram a veste? Que estavam indignados. A Bíblia diz que havia na vida de Caleb um outro espírito. Qual era o espírito que estava na vida de Caleb, que contaminou Josué e toda a sua turma? Era o espírito da fé. Fala a pessoa que está assim: eu vou contaminar você com o espírito da fé. Sabe, eles tinham ali uma visão diferente, e eles estavam dizendo, em outras palavras: ei, nós vamos consumir aqueles gigantes como se fosse pão. Sabe que eles estavam determinados ali, a qualquer custo, conquistar a terra, porque eles confiavam no Senhor. Sabe o que mais me deixa intrigado? Porque ali nós estamos falando de uma turma que tinha o mesmo Deus. Eles dois tinham o mesmo Deus do restante daquela nação. Todos eles tinham a mesma promessa de Deus. Todos eles estavam diante do mesmo problema. Mas o que fez toda a diferença não foi apenas a maneira como eles se viram, mas também a forma como eles enxergavam as coisas. Sabe, quem olha as circunstâncias, com certeza não, ele vai ser desanimado, mas quem olha as circunstâncias com os olhos da fé, com certeza verá coisas maiores no Senhor. Quantos aqui creem nisso? Diga glória a Deus. Eu gosto de citar outro exemplo que está lá em segundo livro de Reis, capítulo 6, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor. Nós estamos falando sobre Eliseu e Geazi. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu.
Sabe, o moço era Geazi, ele era o discípulo de Eliseu, e ele sai de manhã, subentendo eu, para comprar ali o café da manhã, e de repente quando ele abre a porta da casa, ele vê aquela imensidão no monte, cheio de exércitos, pessoas, soldados inimigos ali sitiando toda aquela redondeza, todo aquele lugar. Ele ficou apavorado e entrou para dentro: Senhor, Senhor, estão todos aí, agora nós vamos morrer. Aí Eliseu pega, leva ele lá para fora, e aí fala assim: vou orar por você, porque mais é o que estão conosco do que o que estão com eles. E aí Eliseu faz uma oração: Senhor, abre os olhos espirituais para que ele veja o que eu estou vendo. E quando ele termina essa oração, os olhos de Geazi abrem, e ele viu a imensidão do exército de anjos, carros, cavalos de fogo do Senhor, guardando a vida deles. E ele fica todo admirado e pasmado com aquilo. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Geazi tinha uma visão natural. Uma visão natural, eu quero dizer uma visão realista. Enquanto Eliseu tinha uma visão de fé, que é a visão de Deus. Sabe o que é uma visão realista? É aquele que só acredita no que está vendo. Fala a pessoa que está ao seu lado assim: você só acredita no que você está vendo? Existe aqueles também que têm uma visão pessimista. Alguém já andou com pessoas pessimistas? É só pela glória. Se morre 1000, ele fala para você que morreu 10.000. Ele vai deixando as coisas cada vez pior. E isso mina a fé das outras pessoas. Mas sabe qual é o maior inimigo da nossa fé? Ele é a raiz de toda depressão também, chamada ansiedade. Agora nós chegamos no ponto central da pregação, que o maior inimigo da fé de nossa, é a ansiedade. Pastor, não tem isso na Bíblia? Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Obrigado. A partir do verso 25. Jesus poderia falar acerca de muitas coisas, mas ele falou a respeito disso. Tem muitas vezes na Bíblia falando a respeito desse assunto da ansiedade. Ele diz assim, o próprio Jesus dizendo: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, possa acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 centímetro na tua estatura? Porque andais ansiosos quanto ao vestuário. Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procura todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis, não fique andando de um lado para o outro, inquieto com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Lá em Filipenses capítulo 4, verso 6, o apóstolo Paulo está ali instruindo a igreja. Ele diz também no verso 6: não andem ansiosos por coisa alguma, em tudo
pelas orações e súplica e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. Sabe, a ansiedade, ela é o pior inimigo da nossa fé. Sabe, em última análise, a ansiedade, ela é um estado psíquico de apreensão ou de medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa que você nem sabe se vai passar, mas fica aflito antes de acontecer. A palavra ansiedade no latim, ela significa anxietas, que é angústia, que é perturbação, que é pouca vontade, aperto, que é sufocar. Sabe, muitas pessoas dizem que Deus está em primeiro lugar, mas na hora de tomar uma decisão, não consegue esperar no Senhor um caminho ou uma resposta. Por que não? Porque tomam decisões precipitadas por causa da ansiedade. Pergunta para quem está do seu ladinho, fala: você é ansioso? Sabe, os Salmos 40, verso 2, verso 3, diz assim o salmista: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, me pôs de pé sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. E muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Mas esperei com paciência no Senhor. Cutuca quem está do seu ladinho, fala: espere com paciência no Senhor. Aleluias. E agora eu quero dar uma chacoalhadinha em você. Abra sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 14, verso 22. O apóstolo Paulo está falando aqui a respeito da fé. Ele diz assim: tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E última linha: e tudo que não é da fé é o quê? Alô? Tudo que não é da fé é o quê? Então eu posso falar que a ansiedade, ela é inimiga da fé. E se ela não é da fé, ela é o quê? Tem alguém comigo aí? Sabe, a ansiedade é um tipo de fé. Por quê? Porque ela faz você desacreditar do poder da soberania de Deus, quando você duvida do próximo dia. Ai, meu Deus do céu, o que será amanhã? Como eu vou pagar a conta amanhã? Ai, será que vai ter emprego amanhã? Ai, será que por causa do Covid não vou ser mandado embora amanhã? Ai, se essa pandemia não passar amanhã não tem mais trabalho. Ai, e o mês que vem? Sabe, é você sofrer por antecipação. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim: ansiedade é um sofrimento. Sabe, a ansiedade, ela leva você a tomar decisão fora da vontade de Deus. A ansiedade, ela faz você comer compulsivamente. Alô? A ansiedade tira do sério. Tem alguém nervoso aí? A ansiedade, ela tira você do equilíbrio. A ansiedade faz você não conseguir dormir, ela gera insônia, e a insônia vem e abate o teu físico. Sabe, a ansiedade, ela vai gerar um monte de coisa ruim na sua vida e no seu físico. Por causa da ansiedade, do que? Do dia que vai ainda vir. Será que vai acontecer? Será que sexta-feira vai cair o cheque na minha conta? Será que sexta-feira o dinheiro vai estar lá na minha conta? Será que eu vou pagar na sexta-feira? Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Mas a fé, ela não é dúvida. A ansiedade gera dúvida, gera doenças. E já eu vou falar das doenças que ela gera. Mas a fé, ela é a certeza das coisas. Fala a pessoa que está só assim: sexta-feira vai estar na conta. Você vai pagar as suas contas.
Você vai viver feliz. Profetiza, vai dar até para comer um lanchinho no McDonald's. Ó, o McDonald's está fazendo propaganda, hein? Sabe, se você está ansioso, quer dizer que você não tem certeza do dia de amanhã, sobre o seu emprego amanhã, como será a sua provisão do seu emprego. Se você não tem emprego, não vai ter dinheiro. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes nós ficamos pensando aqui como se Deus estivesse preocupado com o nosso emprego para nos dar provisão. Deixa eu te falar uma coisa muito importante hoje. Deus não provê as coisas na sua vida de acordo com a sua posição no seu emprego ou de acordo com a sua graduação, mas Ele provê as coisas na sua vida e na minha de acordo com a sua riqueza e a sua glória. Deus não depende do seu emprego, Deus não depende de meios naturais para te abençoar. Ele, por meio da glória e da riqueza dele, Ele vai prover todas as coisas na sua vida em Cristo Jesus. Quantos aqui creem nisso? Diga glória a Deus. Sabe, a ansiedade, ela faz limitar o agir de Deus. Sabe, ela vem como falta de certeza. Sabe, vamos lá, eu tinha medo de avião, diga glória a Deus. Agora não tenho mais, pode me convidar para andar de avião que eu vou. Mas qual era o problema de eu andar de avião? Eu ficava ansioso. Mas a ansiedade gerava ansiedade por quê? Por causa do medo. Mas o medo era do quê? O medo era do avião cair e eu... Deus está falando com você? Amém? A ansiedade, ela vai cair na onde? No medo. Medo do quê? De ficar sem provisão. E se ficar sem provisão, medo é do quê? Medo de não ter o que comer. E se não tiver o que comer, o medo é do quê? É de morrer do quê? Alô? A ansiedade gera medo dentro do seu coração. Sabe, fala para quem está do seu lado assim: espera no Senhor, que Ele vai fazer coisas maiores na sua vida. Sabe, quando você duvida das coisas que ainda estão por vir, você é um ansioso, e aí você vai combatendo a sua fé. E hoje nós precisamos tomar uma decisão de que lado nós vamos ficar. Não dá mais para ficar em cima do muro ansioso. Ou você fica do lado da ansiedade, ou você fica do lado da fé. Mas eu quero dar uma diquinha para você: escolha a fé, porque a fé faz-nos repousar, descansar no Senhor. A ansiedade gera o que? Inquietação. Quem é ansioso anda de um lado para o outro. Você viu aquele que fica andando para o lado do outro? Está todo mundo descansando. Acabou a oração, está todo mundo descansando. Não, mas tem que picar um paninho, tem que limpar isso aqui, tem que arrumar a cadeira, tem que arrumar isso aqui. Amanhã não, porque domingo está na quarta-feira, domingo é 4 dias depois. Aí domingo tem que ser, não, tem que ser amanhã cedinho, porque hoje é quarta, vai aqui depois, quinta não tem suco de uva para fazer a ceia, não tem pão, e não tem isso o que, sabe, o ansioso ele fica de um lado para o outro, ele fica o dia inteiro ali naquela pressão, naquela inquietação, e tudo isso gera o que? Problemas físicos. Vê se você se identifica com alguma coisa. Sabe, a ansiedade, ela traz todo tipo de doença de estômago. A ansiedade dá diarreia. Sabe quando alguém te chama para pregar, ou para fazer alguma palavra, ou para fazer alguma oração, ou para você fazer um quebra-gelo na cela, aí a pessoa, quando é ansiosa, no dia da cela, um dia antes, ela começa a diarreia um dia antes, ela fica trêmula, aí quando fala que o pastor vai na cela, ela fica mais ainda, parece que vai morrer. Sabe como é que chama isso? Ansiedade. Sabe, a ansiedade, ela provoca temores, falta de ar, provoca dor muscular, queimação no estômago, sensação de enjoo, sensação de nó na garganta, não vou conseguir falar, tensão, sabe, ela crises de enxaqueca, alterações na visão, desequilíbrio, sensibilidade, dormência, formigamento, e daí vai para as doenças mais crônicas ainda. Isso é que a ansiedade produz na pessoa. Sabe por que tem pessoas que não conseguem descansar? Porque não tem certeza do que está por vir. Deixa eu falar uma coisa para você. Há 4 anos atrás eu tive um problema de saúde.
Estava muito preocupado com igreja, coisas particulares, enfim, e aquilo virou um turbilhão dentro de mim. Eu parecia que tinha maquininha nas pernas. Eu saí de um lado para o outro, queria fazer. Minha esposa, calma, senta, amor, descansa, calma. Não, tem que fazer, porque amanhã é outro dia. Amanhã tem mais coisa, depois tem mais outro evento, tem mais não sei o quê. E eu ficava naquela aflição, tudo. E de repente meu coração começou, meu peito a apertar. Meu braço caiu, começou a formigar. Meu corpo começou a ficar gelado, a minha perna direita começou a ficar gelada. Aí me pegaram, correram, pronto-socorro, tá infartando. Cheguei no pronto-socorro, passaram na frente, sabe? Agora no pronto-socorro tem a corzinha, vermelho, amarelo e verde. Eu estava no azul, nem vermelho não colocaram. Me passaram, fiz bateria de exame em 1 hora dentro do hospital. Fiz 2 eletros, fiz exame de sangue, exame de urina, fiz trocentas coisas lá. Para chegar no final, o médico olhar no SUS, falou, nossa, te fizeram um check-up aqui no SUS. Falei, doutor, o senhor vê como eu sou importante? Ele falou assim, e sabe qual é o pior dessa história? Você não tem nada. Sabe o que você precisa fazer? Olha o Deus usando o médico. Descansar. Eu falei, esse homem é louco, eu tenho tanta coisa para fazer. Falei, doutor, eu sou pastor. E foi mais um motivo para você descansar. Eu fui embora pensando nisso, que a noite inteira, na ansiedade, pensando nisso. Quando amanheceu o dia, eu falei, não, o doutor estava certo, Deus usou a boca dele. A partir de hoje eu rompo com a minha ansiedade. Eu ranquei a ansiedade com todas as raízes dentro de mim. E de vez em quando ela tenta me pegar, eu falo, não, eu estou descansando, dá licença. Seu tempo já foi. Aqui você não tem mais morada. Amanhã ela vai vir de novo, vai bater na porta. Eu falo, não te conheço, parte daqui, Satanás. E hoje eu descanso no Senhor. Sabe, eu louvo a Deus que no momento em que nós estávamos aqui, mudando de prédio, que mudança de prédio é uma coisa muito importante e dá muito trabalho. E o que mais deixa pastor ansioso é mudança. Bem no momento que nós ia mudar, o que eu fiz? Fiquei 11 dias dormindo. Onze dias dormindo. Aí quando eu chego no quarto ali de observação, a pastora veio me visitar depois de 11 dias. Ela falou assim, você não quer saber da mudança? Eu falei, já mudou? Ela começou a mostrar as fotos. Eu falei, ficou mais lindo do que eu podia fazer. Sabe, quando nós aprendemos a descansar, Deus começa a se mover. Mas enquanto você está inquieto de um lado para o outro, querendo fazer o que só Deus pode produzir para você, nada vai acontecer a não ser doenças físicas em você. Sabe, a fé, ela foi o maior presente que Deus deu para nós, que é o poder de crer sem ver. Porque a fé, ela pode destruir a ansiedade. Por que ela destrói a ansiedade? Porque ela traz descanso. Deixa eu falar uma coisa para você, descansa no Senhor. Fala para quem está do seu lado, fala, descansa no Senhor. Sabe, o descanso é aquele que não permite que a inquietação e a ansiedade traga para você a incerteza do seu futuro. Sabe, Deus tem um projeto na sua vida e Ele vai cumprir. A Bíblia diz, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Se Ele começou a obra na sua vida, Ele vai aperfeiçoar. Eu creio nisso. Quantos aqui creem nisso? Sabe, você precisa entender que a ansiedade, ela nunca constrói, ela só destrói. E a fé, ela faz o que? Ela constrói um futuro sobrenatural. Eu já estou vendo esse encontro com Deus, já estou vendo tudo acontecer. Sabe, a fé, ela é inimigo da ansiedade. Sabe, deixa de ser ansioso, ansiosa. Olhe mais para o Senhor. Sabe, às vezes tem uma estatística que diz que 87% das coisas que nós ficamos inquietos
pensando que vai acontecer no dia seguinte, 87% não acontece. Não, amanhã vai bater o credor aqui. Aí chega o amanhã, você está todo aflito, você acorda e fica esperando todo momento alguém bater. Aí vem o padeiro bater para trazer pão, você acha que é o credor. Aí você fica naquela ansiedade, naquela inquietude, nervoso ali e tal. Passa o dia inteiro, o credor não vem. Não estou dizendo para você não pagar a conta, tem que pagar a conta. Mas estou dizendo para você não ficar ansioso, porque a ansiedade ela rouba os teus sonhos. A ansiedade ela rouba os teus projetos, sua saúde, ela corta a sua vida ali emocional pela metade, sabe? A ansiedade ela tira o seu sono, ela abate as suas emoções, ela te deixa fisicamente debilitado, espiritualmente enfraquecido. E eu tenho um desafio para você hoje, nessa noite, que Deus te trouxe aqui. Você não veio aqui porque você acha alguém legalzinho. Você não veio aqui por causa dos seus compromissos, porque o compromisso foi só uma forma de Deus te trazer até aqui. Mas você veio aqui porque o Espírito do Senhor te trouxe aqui. E hoje você precisa tomar uma decisão de viver pela fé, de arrancar a ansiedade pela raiz. Por quê, pastor? Porque está chegando um tempo novo na sua vida de Deus. Um tempo de descansar no Senhor e nas suas promessas, um tempo de ver as coisas maravilhosas do Senhor acontecendo na sua vida e através da sua vida em Cristo Jesus. Quantos aqui creem nisso? Diga aleluia. Sabe, eu não sei o que você anda passando nesses dias, mas eu sei que isso que você está passando nesses dias com ansiedade está te roubando tantas coisas, e principalmente a coisa mais importante da nossa vida, que é a paz. A ansiedade ela rouba a paz, ela rouba os sonhos, ela rouba o nosso futuro. Mas chegou um tempo agora, hoje é seu dia, o tempo de você parar de ficar inquieto com os problemas, com as situações, com o seu futuro, e começar a descansar no Senhor, em Cristo Jesus. Sabe, a ansiedade ela gera um monte de perguntas no dia a dia. Qual é a pergunta? Será que vai voltar ao normal a vida? Alguém já fez essa pergunta essa semana? Será que vou ser curado mesmo? Será que eu vou ser promovido no meu emprego com essa pandemia? Será que meus negócios vão crescer mesmo? Será? Esse é o maior inimigo da fé, porque somente a fé vai nos conectar com o sobrenatural de Deus. Somente a fé, ele te dá a certeza do seu futuro. Então nós precisamos decidir hoje, romper com a ansiedade e viver aquilo que Deus tem para nós. Sabe, quando você nasceu, Deus colocou em você um destino profético. Mas aí vem a ansiedade e começa ali a atrasar esse destino profético de acontecer na sua vida. E cada dia você vai perdendo tempo de viver esse projeto profético que Deus tem na sua vida. E o tempo vai passando, as noites vão te preocupando, e aí você vai perdendo todo o seu tempo. E sabe qual é o pior da história? Que a ansiedade não resolve o seu problema. Sim ou não? Sabe o que resolve o seu problema? É a fé em Cristo Jesus. Sabe, não deixa ela roubar a tua paz, não deixa ela roubar os teus sonhos, porque quando ela rouba os teus sonhos, ela rouba a tua paz, ela começa a fazer teu cabelo cair, ela começa a te fazer você a roer a unha. Tem alguém aqui que rói unha? É a ansiedade. Sabe, a ansiedade faz você roer a unha. E eu quero encerrar com a carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 38. Que diz assim a palavra do Senhor: o meu justo viverá pela... Abacuque, capítulo 2, verso 4, diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa e não é reta nele, mas o justo
Viverá pela fé. Nós temos dois momentos na Bíblia que nós ouvimos Deus falando: o justo viverá pela fé. Quantos aqui de nós somos justos diante do Senhor? Então se coloca de pé em nome de Jesus.